como aplicar os materiais de forma eficaz, né? Como que a gente aplica os nossos materiais estruturados de forma eficaz? Como que eu vou manipular esses materiais? Então, o que eu fiz? Eu separei alguns materiais para a gente ver, para a gente conversar, como que a gente pode aproveitar o máximo do material estruturado e tal. Mas eu ontem tinha mostrado a vocês um caderno de sondagem, né? Um material de sondagem de dislexia. Então eu resolvi trabalhar em cima dele hoje e a gente vai deixar os nossos materiais para um outro momento, tá bom? Mas em breve a gente está se reestruturando, estamos vendo aqui a nossa agenda, como que vai ficar, para que a gente possa manter essa live aqui pelo menos 2 vezes por semana, essa live da manhã, só para a gente falar de coisas práticas, tá? De aplicação, de testes, de coisas práticas. Claro, associado à teoria, associado à fundamentação científica, tudo isso, mas a gente ver coisas mais práticas aí para agilizar os nossos atendimentos, né? E com isso também, como eu disse para vocês ontem, eu estou estudando, estou pensando aqui meios de auxiliar vocês aí, os psicopedagogos, o atendimento aí do AEE virtual, né? A gente tem muita coisa sem ser virtual, já tem muita gente trabalhando nisso para ajudar os professores, mas a gente não tem umas coisas assim específicas, a gente não tem ideias específicas e às vezes nos falta um pouquinho de apoio nesse ponto, né? Mas eu tô estudando isso, a gente está vendo aqui, minha equipe está vendo de como a gente vai poder ajudar vocês a passar aí por essa pandemia e atender com qualidade, né, a criança com deficiência, com dificuldades no aprendizado e tudo mais, tá bom? Coloca as lives de terça e quinta. Olha, estão ficando todas salvas no Instagram, tá? Semana que vem nós vamos colocar todas as lives dessas 2 semanas no YouTube, tá bom? É porque a gente precisa fazer aí uma ediçãozinha, ajeitar as lives, isso é um pouquinho demorado, então a gente optou em não colocar logo, né? Eu acho que algumas a gente colocou, mas não ficou muito legal e a gente tá passando aí para um tempinho de preparo desses vídeos aí para ir pro YouTube, tá bom? Mas todas as lives vão pro YouTube. Mas quando termina as lives, elas ficam lá no meu perfil, tá? Do Instagram. Lá na minha página do Instagram, Marta Bistene, tá bom? Nessa página aqui. Então, estão todas lá. É só você procurar o tema, tá bom? Eu vou ver se na hora da edição dá pra gente colocar a data, né? Que aí vocês se orientam melhor. Isso, Simone. De fato, os professores de AEE precisam de mais orientações acerca do atendimento em momento da pandemia. É isso aí. E aí a gente vai pensar algumas... Eu até comecei alguns trabalhinhos, mas eu não sei se alcançou as expectativas, né? Mas a gente vai começar a pensar e quem sabe a gente pensa até junto, né? E a gente vai elaborando algo bem bacana para vocês e para o meu aprendizado também. Vamos lá. Então, meu nome é Marta Bistene, para quem não me conhece, sou psicopedagoga, especialista em educação especial. Tenho um projeto, né, de qualificação profissional, de apoio ao professor de sala de recurso e a psicopedagogos, né, que atuam aí em consultório e também em ambiente escolar, né? Então, psicopedagogo clínico e institucional. E os neuropsicopedagogos também, então temos psicólogos, fono, terapeuta ocupacional, tudo que acompanha a
gente? Oi, Dani Bispo, beijo. Dani, a gente vai falar sobre música, Dani. Você também vai... Eu vou te chamar aqui para você falar aí sua experiência de professora aí de música, né? A Dani é uma amiga lá de Resende e ela é musicista. E a gente vai bater um papo aqui, Dani. Vamos já deixa o convite aqui, Dani. Vamos falar aí da música, né? Nesse momento de pandemia, como que os professores, os psicopedagogos podem trabalhar aí com a questão da musicalidade, né? Nós tivemos a Verônica Cruz, que falou sobre música, neurociência e educação especial semana passada, e eu já deixo aqui, já lanço aqui o convite a Dani para a gente fazer uma live de como ajudar os professores aí na pandemia a utilizar, né, esse recurso da música, tá bom? Ariel, bom dia, amei sua live de ontem. Ariel, foi ótimo, né? Ariel, eu vou fazer o seguinte, quando tiver mais no finalzinho, eu vou dar 10 minutinhos aí pra você aí conversar com a gente, tudo bem? Porque a Ariel pediu aqui a solicitação pra conversar com a gente, e aí no finalzinho, Ariel, você me manda novamente pra gente poder conversar, tá bom? Ah, tá bom, Luiz, eu vou ver aqui. Sabe o que é? O meu telefone, eu esqueci o microfone, Luiz. Tô colocando ele aqui, tá bom? Vamos lá. Melhorou? Melhorou o som? Beleza. O Luiz é meu contra-regra. Pronto. Ai, que bom, Ione. Foi muito bacana. Ela também vai estar lá. Ela já está lá no meu Instagram. Depois vai entrar no YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente, que já são 9h30. Então, 9h20, né? Eu sou meio exagerada aqui no tempo, né? Me adianto um pouquinho. 9h21, vamos lá. Então, gente, a gente falou, eu citei, né? Eu não lembro mais o dia que foi, eu acho que foi quando eu falei sobre ferramentas do atendimento. Eu não me lembro mais o dia que eu falei, mas eu mostrei a vocês uma sondagem pedagógica, aqui, ó. Essa aqui, né, que eu tenho organizadinha para me auxiliar aí quando eu recebo uma queixa de criança com dificuldades na leitura e na escrita. Então eu organizei. Flávia, beijo, Flávia. Bom dia, amiga. Suas lives são um refrigério para a mente e o coração. Ó, obrigada, Flávia. Então, gente, o que eu quero mostrar a vocês hoje aqui, o nosso tema de hoje é como aplicar os materiais estruturados de forma eficaz. Então, não basta eu ter material estruturado, não basta eu sair salvando tudo quanto é material e eu não ter intencionalidade com esses materiais. E o que é intencionalidade? É eu saber o porquê, o pra quê e o como eu vou aplicar esses materiais. Então, dar uma atividade para o meu aluno não garante que ele vai aprender. Então, quando eu aplico um material, eu tenho que saber o para que aquilo ali, o que eu quero. Então, isso é intencionalidade, é o meu objetivo. Então, eu não posso sair dando qualquer material para o meu aluno. Eu preciso de uma avaliação, eu preciso uma organização dessa avaliação, eu preciso ter o PEI da minha criança, ou o PDI, né? Alguns lugares falam em PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, tem também o plano
terapêutico individual, ou seja, o nome que for, eu preciso ter um planejamento de atividades para o meu aluno, de intervenções para o meu aluno, com princípio, meio e fim. E durante esse princípio, meio e fim, eu preciso fazer reavaliações nesse meu aluno. Eu continuo na direção que eu estou, eu retorno, eu avanço, né? Acontece, gente, da gente estar com uma criança, ela tá num ritmo bem adiantado, né, de aprendizado, e o que acontece? Eu verifico que essa criança, ela tá indo super bem, ela tá além das minhas expectativas, e eu então posso acelerar aí o meu atendimento. Eu posso ir mais rápido, ou eu posso introduzir algum trabalho que eu não tinha pensado inicialmente, né? É muito comum isso acontecer quando a gente faz suplementação curricular com a criança. Então, eu estou avaliando uma criança, ela veio com uma queixa inicial de um quadro, né? Quadro é horrível esse termo, né? Ela veio com queixas iniciais de autismo. Olha, ela é isolada, ela tem pouca interação social, a gente chama, ela não atende, já reparei que ela tem algumas estereotipias e por aí vai. Aí a gente vai sondar essa criança, a gente vai receber essa criança na sala de AEE, ou a gente vai receber essa criança em set terapêutico, e aí a gente vai começar aí uma abordagem. A gente não vai pegar e botar um teste na frente da criança. A gente vai começar todo um processo de conhecimento dessa criança. Aí lá na frente, né, a gente já passou pelas testagens, você faz o seu PEI e você vê que essa criança, ela, apesar desse comportamento, desse conjunto de comportamentos, ela tem capacidades, né, acima do esperado por uma criança. Ou seja, aí você vai entrar num outro campo, que é o campo das altas habilidades e superdotação. E aí um planejamento que você fez pensando em algumas características, o que vai acontecer? Você vai ter que reformular isso daí, você vai ter que avançar, você vai ter que, em algumas áreas, permanecer, outras áreas você vai ter que fazer a suplementação. É muito comum uma criança com características Asperger e altas habilidades e superdotação, você ter que fazer 2 trabalhos paralelos, né? Porque áreas, eles têm déficits, áreas, eles têm um superávit de cognitivo. Então, você tem que fazer um trabalho conjunto, né? De complementação curricular, de apoio a esse déficit e um trabalho de suplementação. Então, é comum isso acontecer. É muito comum também a gente, às vezes, vir com uma queixa, às vezes a criança já vem rotulada, né? Essa criança é isso, e você vê que não é, tá? Já tive casos de vir com certeza que a criança era autista, e quando chegou no meu consultório, eu percebi que a criança não era autista, né? Havia toda uma história de vida naquela criança que fazia com que ela estivesse num quadro de comportamentos que se assemelhava ao autismo, mas ela não era autista. E aí, a partir daí, nós começamos uma investigação na vida dessa criança, com psicólogos, né, com neuropsicólogos, e a gente chegou à conclusão que realmente não era autismo. Ela estava tendo uma dinâmica de vida, né, associada à tecnologia, associada ao uso excessivo de celular, e ela estava entrando num quadro que nós chamamos, tá, gente? A gente apelidou, porque a gente não tinha, eu pelo menos, não tinha tido nenhum, na época, nenhum caso como esse. Então, eu apelidei, tá, de autismo social. Ou seja, por causa do comportamento social dessa criança, pelo uso excessivo do celular, de jogos,
ela desconectou do mundo real e se inseriu no mundo do jogo, tá? E era horas e horas e horas, muito comum hoje, né? Mas na época não era tão comum assim. Mas a gente teve que reformular aí e repensar o atendimento dessa criança. Então, quando eu vou pensar em utilizar o material, gente, eu preciso conhecer essa criança para que eu possa inserir esses materiais para o desenvolvimento, para o aprendizado dessa criança, tá bom? Lembrando, gente, falando em aprendizado em criança, a nossa semana, né? Segunda-feira aí, segunda já que começa? Dia 22? Não sei, eu me perdi aqui na data. Mas do dia 22 ao dia 26 de março, nós vamos ter a Semana do Material Estruturado, como fazer o seu aluno com deficiência aprender, né? E a gente vai estar falando sobre tudo isso. E eu espero todo mundo lá. Vai ser bem legal, tá? São 3 aulas bem bacanas. Então, gente, e a gente também vai estar conversando aí sobre a nossa postura, né, como profissional diante do aprendizado dos nossos alunos. Então, é importante que a gente tenha esse domínio, né, de o que a gente quer, a nossa intencionalidade. Não existe trabalho profissional na área do desenvolvimento humano se a gente não tiver intencionalidade. Pensa se um fisioterapeuta não tiver intencionalidade nos exercícios que ele está fazendo com o indivíduo, né? Pensa aí, né, Dani, o musicista, se ele não tiver intencionalidade de tocar a música certa no momento certo, o que acontece? Desorienta, né? Você tá num casamento e você tá tocando uma música que não tem nada a ver com aquele ambiente, com a escolha dos noivos, alguma coisa chata aí vai acontecer, né, com esse profissional. Então é a mesma coisa, gente. Então, se um médico, né, quando a gente vai no médico, a gente tem a intenção que esse médico reflita uma intencionalidade de cura pra gente, né? E receite um remédio certo pra gente, nos dê a orientação certa para a cura daquilo que a gente está sentindo. A mesma coisa é o comportamento de um profissional que trabalha com a área cognitiva de um ser humano. A gente tem que saber como, o que e para quê, tá ok? Então vamos lá. Obrigada, Márcia, você é excelente. Obrigada. Vamos lá, então a gente vai aqui, eu falei para vocês que nós que temos aí estudos suficientes para pensar uma sondagem, né? Então, eu preciso de testes, porque os testes, os protocolos são materiais cientificamente comprovados. Quando se publica um teste psicológico, quando se publica um teste neuropsicológico, quando se publica aí testes psicopedagógicos, a gente tem aí ao nosso favor as evidências científicas daquele teste, tá bom? A sondagem são conhecimentos pedagógicos que a gente associa a um olhar né, pedagógicos, para que a gente possa começar a abrir as janelas aí do encaminhamento no meu aluno, tá bom? Ai, obrigada. A Ariel tá falando, você fala com muita clareza, você é top, obrigada. Alice, beleza, você pode sair, mas depois você vai lá no Instagram e assiste a live, tá bom? E lembra aí da nossa semana, para que a gente esteja todo mundo junto. Vai ficar lá, Alice, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz, gente? Alguém perguntou no dia que eu falei, Marta, mas como que eu sei os critérios? Aí eu vou falar um pouquinho como eu organizo essas sondagens, porque aí vocês podem pensar isso aí no trabalho de vocês, e vou mostrar o material, tá? Então, vamos lá. Quando eu penso em montar um material para sondagem de uma criança,
Às vezes não é uma sondagem geral, tá, gente? Às vezes eu quero uma sondagem específica. Então eu monto para aquela criança. Isso é bacana também a gente ter isso em mente, porque eu posso ter um material que eu tenha como suporte para qualquer situação e eu posso ter um material específico, né, individualizado para a criança. Mas os meus materiais que estão prontos, eles já me dão suporte para isso. Entendeu como a gente tem que se organizar? Então vamos lá. Então primeira coisa, eu vejo, eu tô desconfiando que essa criança, a minha primeira hipótese é dislexia. Então, eu começo sempre, gente, pelo aquilo que é mais fácil e aquilo que eu mais domino, tá? Porque você tem aí, dentro das características da dislexia, você pode ter a síndrome de Irlen, você pode ter um processo de alfabetização ruim, você pode ter uma criança que não foi estimulada na primeira infância. Então, eu traço uma linha de trabalho e vejo todas as possibilidades, tá bom? Então, intencionalidade. Então, qual é a minha intencionalidade? Não, eu vou pela linha da dislexia, porque com a sondagem da dislexia, eu vou conseguir saber se é dificuldade de aprendizado, se é um momento da criança, né? Se pode ser uma síndrome de Irlen. É bem legal vocês pesquisarem aí sobre síndrome de Irlen, que é muito próximo às características da dislexia. Tranquila, Ariel, pode ficar tranquila. Depois você volta lá e vê, a Ariel tá falando que tem hora que ela sai para atender os alunos. Mas tranquilo, você vai lá, volta e depois você vê completa no Instagram, não tem problema nenhum. Então, eu vou traçando esse perfil aí, essa linha de trabalho. Bem, aí eu vou lá. Eu tô achando que é dislexia, eu vou num referencial daquilo ali. Então, quem é meu referencial? Geralmente são as associações, ou brasileira, ou nacional, ou internacional, que fala sobre aquele transtorno, tá? Então, eu vou lá no site da Associação Brasileira de Dislexia ou no site da Associação Nacional de Dislexia ou Internacional de Dislexia e vou ver o que eles me falam que é a sinalização principal para que eu já fique em alerta para descobrir, né, para saber aí o que eu tenho que observar na criança para que eu levante essa hipótese. Tá bom. Então, na primeira fase a questão da lateralidade, da organização, e aí vai dando todo o perfil da criança. Lá no momento de alfabetização é esse. O que eu faço? Eu pego os que eu quero avaliar, os critérios que eu quero avaliar, e monto, então, o meu documento de avaliação. Então, vamos lá. É dificuldade na leitura, a criança não identifica palavras reais que nomeiam coisas e objetos de pseudo-palavras. Ou, de repente, ela não vai saber ler pseudo-palavras. Então, eles vão dando essa orientação. Em cima dessa orientação, eu vou montando os meus materiais. Aleatoriamente? Não. Por quê? Porque eu preciso aí de mais alguma fundamentação. Eu preciso de conhecer alguns testes que avaliam essas áreas para que eu possa saber como que eu vou estruturar o exercício, de como tem que avaliar o tempo. Então, eu vou buscar outros testes, tá? Marta, você tem todos os testes? Não tenho. O que eu faço? Livros, né? A gente vai lá e procura na bibliografia. Eu vou mostrar alguns livros que eu tenho de apoio. Esse aqui é um livro, assim, geralzão, tá? Que ele fala sobre neuropsicologia. Então, ele nos dá muito suporte da questão da neuropsicologia, tá? Do cognitivo, de como avaliar, de algumas informações bem bacanas aqui. E tem algumas que ele já vai bem certeirinho
Deixa eu ver aqui o índice só para mostrar, só para falar para vocês. Quer ver? Por exemplo, neuropsicologia da aprendizagem e memória. Então, eu vou lá nesse artigo, leio o que eles estão me dizendo. Aí tem um monte de informação bacana. Aí eu pego essas informações e vou montando meu material de forma que esses exercícios me respondam aquilo que o cientista aqui está me falando, né? O escritor, o teórico, está me falando sobre aprendizagem e memória. Neuropsicologia das funções executivas e da atenção. Então, eu vou estudar sobre isso para poder saber como que eu vou abordar a criança para que ela me dê um retorno aí quanto à função executiva dela e à memória, tá bom? Então, exemplo, tá, gente? Eu utilizo livros assim, esse aqui é maravilhoso esse livro, tá? E aí, na montagem, eu utilizo alguns, tô com coisa, né? Eu utilizo essa coleção aqui, que é da Simaia Sampaio, ó, são os 4 livros dela, tem muito exercício, tem muita indicação de como se trabalhar, a gente utiliza como bibliografia também das testagens. Esse aqui, que é o meu queridinho, esse aqui, número 3, e tem o número 2. Mas o número 2, gente, eu não tenho ele físico, porque ele é muito difícil achar ele físico, muito difícil. Então, toda essa literatura, vou me pautando em cima dessa literatura, tá? Então, eu preciso, eu sei que a dislexia, ela é um transtorno específico da leitura e da escrita. E aí, tem um requisito lá que fala aquisição e automação da leitura, ou seja, ela vai ter dificuldade nesse processo de leitura. Aí, o que eu faço? Que a gente também tem que pensar em tudo, né? Ó, aqui, ó. Quando cai a internet, gente, eu dou uma paradinha, tá? Então, só pra lembrar. Aí vocês não vão perder nada. Mas a internet tá oscilando, mas não é do sistema meu, do sistema geral, tá? Ó, então eu faço o quê? Faço fichinhas de avaliação. Gente, sempre começando, tá travando muito. Sempre começando do mais simples pro mais complexo, né? Então, vamos lá. Aí, aqui tem, olha, o texto 1. Aqui é a explicaçãozinha. O primeiro é a explicação. Aí, vamos lá. A gente começa de sílabas. Eu tenho uma que não tá aqui. Eu peguei para outra coisa e tirei daqui. Tem a parte do reconhecimento alfabético. Mas eu evito, porque muita criança, ela decora, né, o alfabeto em ordem. Então, eu começo da sílaba, tá bom? Mas a gente tem um suporte também para letras, né? Então, aí começa aqui a leitura de sílabas, a leitura de sílabas inversas, sílabas diretas, dobradas e que não estão no idioma. Então, titi, popô, gugu, fifi, nhanhá, só para a gente ver a articulação da criança. Palavras conhecidas como pato, bota, tatu, dedo. Evito, gente, aqui vocês estão vendo que eu evito a letra bastão. É para dar uma dificuldade mesmo, para eu ver se a criança sabe outros tipos de letra, tá? A gente vai ver que eu vou mudando as letras. Palavras, pseudo-palavras. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar com palavras, mas só que são pseudo-palavras. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir ler, né, gente? Mas eu vou tentar. Capá, dapi, dotobolô, padracadre, pabracadre, né? Pequisafê.
E aí assim vai. Então são pseudo-palavras, são mais difíceis de articulação e essa coisa toda, né? Eu tenho muita dificuldade nessa área. Aí começam os textos, olha, são os textos simples, esse aqui é um texto conhecido pela criança, então eu vou ver se ela tá lendo, se ela tá recitando, ou se ela tá cantando, e aí tudo isso vai. Marta, mas nossa, é muita avaliação. Tem os textos também, os textos grandes, tá? Aí já é mais complexo, é um texto mais complexo. Tem textos com letra cursiva, maiores, tem textos mais complexos, até chegar no livrinho, tá bom? E aí, assim, a gente faz aqui a avaliação do critério aquisição e automação da leitura. Marta, muito bom, mas aí como que a gente faz isso aí? É assim, perdido? Não. Aí nós temos aqui, ó, o caderninho de registro, tá? Então, a gente tem os critérios e o caderninho de registro. Aí, aqui, ó, tem os critérios aqui que eu vou prestar atenção em todo esse processo aí que eu tô avaliando, tá? Então, aquisição e automação da leitura. O ritmo e a velocidade da leitura, características da leitura, é expressiva, é sílaba por sílaba, é vacilante, palavra por palavra e outros. Atitude diante da leitura, se ela movimenta a cabeça quando lê, se ela aponta, se ela tem alguma estereotipia, movimenta apenas os olhos com a coordenação ocular. Aí a gente vai, né, tipos de erro de leitura, compreensão da leitura. Toda leitura você vai fazer algumas perguntinhas para a criança poder te responder. Esse é o critério 1. O critério 2, eu vou correr mais um pouquinho, tá? Critério 2, rima. Então, eu avalio para a criança, aqui sempre é orientação, eu deixei assim, gente, que eu utilizei, eu deixei aqui para vocês verem, ó. Então, a gente tem aqui avião e ela tem que se associar com caminhão. Então, você não vai ler a palavra para a criança. É a criança que vai ler do jeito que ela souber e vai te dizer com que rima, tá? E aí, depois você pode... Nesse caso aqui, a criança quis escrever, eu permiti que ela escrevesse, e ela foi e circulou aqui para me dizer que era igual, tá bom? Então, a gente deixa, porque isso não deixa de ser uma consciência fonológica da criança, né? E visual também. E aí, depois a gente vai dando os acertinhos aí no que a gente precisa. Aqui, bola, mola, né? Então, ela marcou direitinho. E aí, então, são 5 fichinhas para a gente ter certeza que ela tá compreendendo a questão de rima. Ela tá tendo, ela tá alcançando esse critério da percepção fonológica, da consciência fonológica, da percepção de rima. Assim como tem rima, tem também a aliteração. Então, eu vou avaliar a percepção da criança, né, no começo aqui, né, essa aqui, gente, a gente não faz a escrita, né, para que ela perceba através de ouvir, e depois a outra tem uma sinalizada aqui para ela, tem uma escrita para ela poder corresponder. E assim também são 5 fichinhas, eu deixo a criança escrever, tá vendo? Eu deixo a criança bem tranquila aqui na questão da utilização das fichas. Então, o terceiro critério aqui, a literação, que é importante para a gente perceber. O dislexo, às vezes, principalmente no começo da alfabetização, ele não vai ter essa consciência fonológica tão grande. Óbvio, toda criança não tem, é um processo, mas você vê diferenças em crianças que não têm nenhum traço de dislexia para criança que tem traços de dislexia, tá? Aí, gente, tudo tem aqui no caderninho de registro, tá vendo? Ó, rima, como foi o comportamento da criança na rima, como foi o comportamento da criança na literação. Quarto critério, cópia. Ó,
Então, aqui, novamente, alguma explicaçãozinha que eu dou, comandozinho aqui pro professor. E aqui, gente, eu já faço vários tipos de letra. Ó, tem a cursiva, tem a fonte, né, que chega próximo aí da cursiva, tem a caixa alta, tem script, tem tudo, tá? Tamanhos diferentes de palavras, sem me preocupar aí se tem sílabas complexas, se tem, né, algumas dificuldades aí na questão da alfabetização, né, no processo. Um negócio bem natural mesmo, a criança vai fazer aquilo que ela sabe. Aqui, gente, é cópia. Eu quero ver como tá a cópia da criança. O que eu vou avaliar nessa questão da cópia, né? A compreensão da leitura da criança, se ela omite palavras. Uma cópia de texto, né? Desculpa, gente. A velocidade da escrita, a má orientação espacial no papel, escrita espelhada, pressão no papel, tudo isso a gente vai avaliar com essas fichinhas, tá? Então, eu começo, ó, palavras. Gente, eu acho... Me falaram assim, Marta, você tá tão vermelha nas lives. Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que tá com filtro aqui no meu telefone. Ó, aí vem frases simples, textos cursivos, textos com script e cópia com bastão, tá? Para que eu possa avaliar se a criança tem a percepção das diversas formas de registro da palavra. Também tem aqui, ainda tem a postura ao escrever e a forma de preensão do lápis, se a criança tem postura para escrever, o modo de pegar no lápis, tudo isso a gente vai avaliando. Tipos de erro, né? Se falta sinal, pontuação, inversão de letras, omissão de letras, aglutinação, tudo isso, tá? Beijos, Dani. A gente vai marcar aí a nossa live, tá bom? A Dani falando que já vai ter que sair porque tem um compromisso. Vocabulário. Aqui a orientação do aprendiz deverá contar oralmente o que está ocorrendo nas cenas. Eu adoro esse tipo de exercício, tá? Que eu chamo aqui de vocabulário. Olha só, a gente vai mostrar uma cena para a criança. Deixa eu virar assim que tá dando reflexo. A gente vai mostrar uma cena para a criança e a criança vai me dizer o que está vendo nessa cena. Então, gente, ela pode contar uma história, ela pode nomear os animais, ela pode nomear o que está no cenário, ou ela pode contar uma história. Aí, quando ela conta uma história, é muito melhor pra gente, porque aí você vai, além de ver o vocabulário dela, você vai também avaliar se a história dela tem começo, meio e fim, se tem coerência no que ela tá vendo, nos ajuda muito, tá? Então, ó, são algumas imagens e que a gente pede para a criança nomear essas imagens ou contar uma história do que está acontecendo na cena, quem está na cena, quem tá comendo, onde eles estão comendo, e a gente vai indagando a criança, tá? Esse aqui é o critério 5, vocabulário. Então, a gente tem como o dislexo, gente, a gente vai ver vários. Serve para outras coisas, gente? Serve, né? Serve para tudo. A questão de lateralidade, esquerdo e direito, que é bem simplesinho, né? Aqui tem uma sinalizaçãozinha para ver se a criança se toca. Às vezes a criança não se toca, que isso aqui é uma indicação, tá bom? Pode estar invertido aí para vocês, tá bom? Então, tá errado não, ele tá certo, mas pode estar invertido para vocês. Então, aqui a gente vai trabalhar com esquerdo e direito da criança, ó. Tá bom? Então, é um critériozinho de lateralidade. O próximo critério
é desatenção e dispersão. É bem legal, gente. Eu gosto de trabalhar muito com isso daqui. Nós temos aqui 6 comandos. Tá vendo? 6 comandos. Então, você vai colocar as cartas espalhadas em cima da mesa, todas as cartas espalhadas em cima da mesa. E aí, você vai dar o comando e a criança vai ter que pegar a carta do comando. Mas você só vai falar uma vez. Então, você vai ter que falar para ela: presta atenção no que eu vou falar, porque eu só vou falar uma vez. Vou falar devagar, mas só vou falar uma vez. Ó, então aqui tem os comandos. Por exemplo, a 1. Pegue a ficha da bola que está atrás da caixa. Aí, comando 2. Pegue a ficha da bola que está na frente da caixa. Então, aqui, ó, tem as fichas. Ó, a bola na frente, a bola do lado, a bola atrás da caixa, a bola dentro da caixa, a bola em cima da caixa, a caixa fechada e a caixa aberta vazia, tá? Então, aqui você vai dando os comandos e a criança vai, então, pegando e te entregando a ficha do comando. Isso aqui você dá para avaliar a questão da desatenção e da dispersão da criança. Geralmente, a criança com TDAH, que dá pra gente trabalhar também com TDAH, esse aqui é o critério 6. Elas vão... Fala de novo, tia. Como é que é? O que a senhora falou? Qual é? Então, você já vai percebendo. A mesma coisa aqui, tá bom? Ó, critério vocabular, tá aqui, o 5, com vários critérios para serem avaliados. Perdão, várias observações. O critério 6 aqui é a realização da tarefa de comandos. Então, você tem ficha 1, realizou com ajuda e não realizou. O com ajuda seria, fala de novo, repete, como é que é, tia? Tá? Ou, às vezes, você marca um tempo. Eu marco sempre 3 segundos, de 3 a 5 segundos. Se a criança não me der resposta, eu marco como não realizou, que é um tempo de start da gente realizar as tarefas. De 3 a 5 minutos, a gente pode considerar que a criança não realizou a tarefa, tá? Critério 7, memória. Ó, também tem aqui as indicações. E aí, gente, olha aqui. Você vai apresentar uma ficha para a criança com a sinalização aqui, né? Perdão, uma ordem específica, né? Aqui eu utilizei figuras geométricas. São várias figuras geométricas. Tá vendo? Várias posições diferentes. Cor e forma. 2 critérios, que é ótimo, já tá bom, de bom tamanho, não precisa mais. E aqui tem as cartinhas, ó. Aqui tem as cartinhas que a criança vai utilizar para montar a sequência. Então, você vai mostrar a carta, deixar de 3 a 5 segundos e vai guardar. E aí, a criança vai ter que realizar aquela sequência ali, né? Isso avalia a memória. Não, você vai perceber se a criança vai ter dificuldade, se não vai. Você pode fazer várias vezes outros exercícios aí que vão pedir a criança, vão demandar da criança aí a questão da memória, para que você possa perceber se é memória ou se a criança não estava habituado com aquela tarefa, né? Aqueles comandos. Então, você pode aplicar outros exercícios que remetem à memória para que você confira aí o comportamento da criança naquele momento. A mesma coisa aqui, gente, tem o registrinho aqui do critério memória. Realizou com ajuda, não realizou.
É coordenação motora grossa. Esse aqui, gente, eu achei na internet, eu achei muito interessante e eu fui buscar, que a gente acha muita coisa no Pinterest, né? Mas, assim, tem algumas coisas que a gente não sabe a sua função. Então, eu fui procurar a origem da coisa, eu fui ver como que era aplicado, para que servia e tal. E era uma coisa um pouquinho assim, se eu não me engano, eu achei num site russo ou francês, uma coisa assim, tá? A origem dos exercícios. E aí, então, eu organizei alguns movimentos aqui. Ó, tá vendo? Então, aqui, mesma coisa. E aqui tem os bonequinhos, palito, que você vai mostrar para a criança e a criança vai fazer o mesmo. Olha, gente, isso aqui é uma atividade que dá para fazer na internet, né? Via remoto. Ó, e a criança vai fazer, então, os movimentos. Certo? E aí você vai avaliar como é. Gente, a pessoa dislexa tem muita dificuldade de cópia, né? Copiar o espelhamento, né? A gente tem muita dificuldade. Tem um 9 aqui, tá faltando 10. 9. Faltou um. Não sei. O que eu fiz não, gente? Eu acho que passei já. Não. 8. Ah, sim. O esquerdo e direito era o 10, né? Eu antecipei ele aqui. Mas vamos lá. 9 aqui, ó. Tá? O 9 é coordenação motora fina. Então, eu organizei algumas tarefinhas, ó. Algumas tarefinhas aqui de psicomotricidade. Perdão. Grafomotricidade, tá bom? Falei psicomotricidade. Grafomotricidade, ó. E aí a criança vai fazer pra gente e a gente vai ver como... Olha, gente, é diferente. Bem diferente, tá? Uma viradinha pra esquerda, outra viradinha pra direita. Então, gente, é isso. Então, quando eu falo em sondagem, eu falo num material desse aqui organizado, tá? Com fundamentação teórica e científica, ok? Então, aqui, ó, o caderninho, que eu também já falei para vocês, do 9, né? Executou o movimento, sim ou não, executou com auxílio, que seria a coordenação motora grossa, compreensão da imagem. A criança compreendeu a imagem, pediu que você fizesse com o seu corpo para que ela pudesse perceber. Então, isso é tudo muito importante para a gente avaliar. O 9, a coordenação motora fina, traçado reto à esquerda, conseguiu, não conseguiu, qual foi a qualidade desse traçado. E a lateralidade, tem noção espacial de esquerdo, de esquerda, tem noção espacial de direita, né? Você ainda pode colocar aqui outros critérios, né? Do meio, primeiro, segundo. Aí tem outros critérios que dá pra gente avaliar também, tá bom? Então, gente, lembrando sempre que todo protocolozinho, todo material que vocês fizerem aí de avaliação, de sondagem, é importantíssimo que vocês tenham isso daqui, o caderninho de registro, tá bom? Esse caderninho de registro aqui saiu sem folha de identificação da criança. Por quê? Porque aí cada um faz a sua, né? Às vezes a gente já tem lá no consultório a nossa ficha de identificação, a gente já tem um padrão de identificação e aí a gente utiliza esse padrão aí, tá bom? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. É isso daqui, essa organização de sondagem. Eu tenho outras sondagens, depois a gente vai trazendo aqui para vocês, tá? E aí é muito importante a gente ter isso tudo, né? Bom dia, entrei depois do começo. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá?
Então, é importante que a gente tenha fundamentação teórica, que a gente tenha consciência, né, da cientificação daquilo que a gente está fazendo, né? Uma outra coisa, a intencionalidade. Esses, gente, são critérios importantes que não dá para desassociar do nosso trabalho. Senão a gente vira aquele profissional que todo mundo vai chamar de reforço escolar. Não estou desqualificando o reforço escolar, né? Que é uma área específica da pedagogia, tá, gente? Não estou desqualificando em hipótese alguma. Eu já fui reforço escolar. Já tive um reforço escolar que tinha 80 crianças, né? Então, por muitos anos. Então, assim, não estou desqualificando essa área de conhecimento da pedagogia, que não é todo mundo que sabe fazer, tá bom? É de verdade, não é. Então, mas é importante que a gente saiba aonde começa e aonde termina a função e a qualificação de cada pessoa. Então, se eu estou me propondo a ter um consultório de psicopedagogia, eu tenho que me entender como psicopedagoga e não como uma profissional de reforço escolar, tá? Apesar de todo psicopedagogo, todo não, né, gente? A maioria dos psicopedagogos são pedagogos, né? Então, tem essa habilidade? Pode ser um professor de reforço? Pode, mas aí vai depender daquilo que você quer. Aí a gente vai tá falando da intencionalidade da sua vida, da sua postura como profissional, tá bom? Eu já tive reforço escolar. Nunca fui professora, gente, de reforço escolar. Mas eu já tive uma instituição de reforço escolar. Eu tinha outros professores que trabalhavam com isso. Eu não sei trabalhar com reforço escolar, tá bom? Eu não sei. Por quê? Porque a gente demanda outras questões. É isso que eu tô falando. Demanda outros conhecimentos que naquele momento eu não estava querendo me dedicar. Eu queria me dedicar ao aprendizado da psicopedagogia clínica institucional e da educação especial. Então, eu fui estudar outras coisas, não estudei reforço escolar, tá bom? Mas o reforço escolar não é desmérito para nada, não. É um campo diferente da psicopedagogia. E aí a gente tem que saber se posicionar diante do mercado para que a gente possa ser vistas diferente, tá? Eu falo isso muito com as minhas amigas. Às vezes, eu tô pegando um reforço escolar. Não, peraí. Se você quer ter um reforço escolar, qualifica a sua equipe, deixa a sua equipe atuar lá como reforço escolar e você é psicopedagoga, tá, gente? Então, se você tem aí o seu negócio, mesmo que seja pequeno, você esteja começando na sua casa, faça essa distinção do campo do reforço escolar, que é dentro da pedagogia, tá? E o campo, a área de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, tá? Você pode dar suporte, você pode fazer avaliação, você pode orientar em algumas questões, mas distancia isso daí para a gente poder ter dentro do mercado a valorização e a compreensão das pessoas que nós não somos reforço escolar. Tá bom? Gente, brigadão, passamos aí alguns minutinhos, desculpa aí a demora, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a nossa última live, tá? Das 9 horas. Lembrando vocês que a gente tá pensando nesse projeto, a gente tá sentando para conversar sobre esse projeto, um projeto fixo de lives 9 horas da manhã. Eu amei esse horário, a gente tá com a cabeça mais fresca, eu consigo organizar durante o dia o que eu vou falar no outro dia, eu penso em materiais, e a minha proposta aqui para minha equipe é que esse momento seja um momento prático, de eu mostrar a vocês materiais que vocês podem comprar através do meu trabalho, né, nas redes sociais, no meu site, no portal Estruturar, mas também, gente, orientações que vocês possam montar, né? Que vocês possam aí
ter orientações como montar seus próprios materiais, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que... É a nossa intencionalidade. Qual é a minha intencionalidade? Qual a intencionalidade do trabalho? Bem no finalzinho. Bem no finalzinho ela cai, né? Tá nadinha. Então a nossa intencionalidade é que os nossos alunos aí, ó, caminhem no rumo ao aprendizado, tá bom? Amo as suas aulas e gostaria muito que continuasse. Obrigada. Vamos continuar assim, Márcia. A gente só dá um tempo para eu planejar tudo isso e a gente vai continuar nas manhãs práticas, tá bom? Só prática, só ideias. E vamos caminhar aí pro nosso atendimento remoto, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. De noite tem live, 7h30 da noite, né? Com a psicóloga Carmen. Ela vai estar falando, gente, sobre um tema muito importante, o acolhimento da família pós-diagnóstico da criança, tá? Da criança com deficiência ou com transtornos de aprendizado, tá ok? Beijo, gente. Muito obrigada aí pela atenção de vocês.